E tem sido muito maravilhoso para mim os tempos que eu tenho passado. E tem me mostrado muitas coisas. Deus, Ele tem me movido em muitas coisas. Tem sido tempos maravilhosos para mim. Porque, na verdade, eu comecei muito mal. Na verdade, eu comecei muito bem a minha vida. Na metade da minha vida, eu dei uma loucura, sabe? Todo mundo tem esse tempo, né? Na metade do caminho, começa a meter o louco. Meti o louco um tempo e depois estou aqui de novo. Onde Deus me levantou e falou assim: filho, vai que eu estou contigo. Ele me levantou como líder dessa geração. E tem sido muito bom para mim, gente. Para mim, para minha esposa, para o meu ministério. Eu tenho percebido como eu tenho crescido pessoalmente, sabe? Como Deus tem me tirado da minha zona de conforto e falou assim: filho, você precisa ir muito mais a fundo. E eu aceitei isso. Porque eu falei para Deus: Deus, eu vou suportar o processo. Dolorido? Tá? E junto com o The Way, logo em seguida, nosso querido líder Kaique, que agora foi para a Austrália, deixou um monte de ovelhinha pretinha pra gente, os aliançados. E hoje nós somos líderes da célula Aliançados também. E como eu estou falando, tem sido dias maravilhosos para a nossa vida. E não sendo diferente, esses dias eu estava mesmo ouvido com a palavra e eu tenho buscado mais intimidade com Deus, muito mais. Eu falei assim: Deus, eu quero não simplesmente águas nos tornozelos, mas eu quero me aprofundar mesmo. Eu quero me inundar, quero me afogar nos seus rios, eu quero ir mais fundo contigo. E quando eu estava escutando alguns louvores, e eu amo o Marco Teles, eu amo essa pessoa assim. Quem ama o Marco Teles aqui, esse cara maravilhoso? Tem uns louvores maravilhosos dirigidos por Deus. Tanto ele, Marco Teles, quanto o José Júnior, enfim. Eu tenho escutado muito esses louvores e tem mexido muito comigo. E um desses louvores eu estava preocupado com o que eu ia falar, né, sobre na primeira rede. E o Espírito Santo me moveu a falar sobre algumas pessoas. Só que o meu tipo de ser, gente, sou aquela pessoa que vai guardando, sabe, tudo. Eu vou pegando pesco uma coisinha aqui, pesco outra ali, eu vou guardando isso. Já minha esposa é diferente. Quando eu estou escrevendo uma ministração, eu paro alguns dias, né, eu me dedico alguns dias antes da ministração, porque eu sei que se eu escrever antes, eu vou mudar tudo acho que umas 10 vezes. Então ela já é diferente. E eu tenho pego muitas coisas, tanto na conferência. Quem estava na conferência aqui? E aí, marcou ou não marcou a sua vida a conferência? Rapaz, teve um desatar de Deus para esses jovens como eu nunca vi. E na conferência também muitas coisas mexeram muito, muito forte comigo. Algumas ministrações também anteriormente que meu pai tem ministrado, os pastores têm ministrado. Eu tenho guardado muitas as coisas que Deus tem pedido para eu falar. E de ontem para hoje, eu falei assim: agora eu vou tirar tudo daqui, desse coco pequeno, vou colocar no papel. Eu fiquei até cerca de 5 e poucas, 6 horas da manhã. Eu virei à noite escrevendo a ministração. Aí, quando eu consegui terminar, eu falei assim: obrigado, Deus, pelo que o Senhor me deu, esse alimento maravilhoso. Porque antes mexe aqui, ó. Antes mexe aqui. Eu tenho falado até na célula muito. Se a palavra não mexer em você primeiro, não causar em você uma mudança primeiro, não adianta você querer falar ela. Senão vai ser da boca para fora. Primeiro você precisa viver isso. E eu escrevendo isso, escrevendo, e eu parei, eu falei assim: graças a Deus, agora eu vou descansar. Aí eu consegui cochilar. Quando eu consegui cochilar, o meu vizinho começou a tacar pedra na minha janela. Eu falei assim: pô, brincadeira que aconteceu. Aquele susto, uma barulheira lá em casa. Aí quando eu fui ver, eu tinha deixado o carro aberto. Então quando eu consegui dormir, eu já tive que acordar com o vizinho. E logo em seguida, cochilei um pouquinho de tempo. E depois já acordei de novo. Então, eu tô meio que virado. Mas sabe quando você não sente sono? Deus, Ele vem falando forte comigo durante todos esses dias. E eu falei assim: meu Deus, como a minha esposa estava lá morrendo de sono. Eu falei assim: amor, que sono. Eu falei assim: eu estou vivão, a milhão.
porque a palavra está ardendo dentro de mim, sabe? Me consumindo por dentro. Eu falei assim, cara, que maravilhoso. Realmente Deus, Ele revigora as suas forças. E... deixa eu arrumar aqui. Mas vamos realmente começar. Que Deus quer falar para vocês. Quem aqui está preparado? Antes de tudo, eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Eu queria fazer uma oração contigo. Na verdade, antes de qualquer coisa, como eu tenho o costume de fazer, eu quero que você comece a orar. Talvez você não conseguiu falar com o Pai, nem no momento da abertura, nem no momento do louvor, em nenhum momento do seu dia. Então, esse é o seu tempo. Meu Pai, muito obrigado por essas pessoas que aqui estão. Senhor, eu te peço, Pai, para que o Senhor me use como instrumento seu. Senhor, que eu não te atrapalhe, que a sua palavra venha sair direto do seu trono para a vida, para o coração de cada um desses jovens. Pai, abre a mente, o coração deles. Senhor, eu te peço, Senhor, para que nada os atrapalhe. Nada, o celular tocando, preocupações em casa. Pai, guarda a vida, Senhor, da família dos seus filhos. Guarda, Senhor, e que nada os atrapalhe. Senhor, e que em nome de Jesus eles possam receber essa palavra. Senhor, e que eles possam, em nome de Jesus, sair daqui mudados por Ti. É o que eu te peço, meu Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Mas vamos lá, estamos há um mês e 24 dias, é isso? No começo do ano, estamos em fevereiro, dia 25, ainda não acabou dia 25, então a gente tem aí 24 dias que já se passaram. Nesses 1 mês e 4 dias, só esse ano, quantas vezes você pensou em desistir? Conseguiu pensar aí? Puxar aí dentro de você, quantas vezes você pensou em desistir só esse ano? Quantas vezes a sua carne gritou mais alto do que o Espírito? Só esse ano. Outra pergunta. Quantas vezes você se decepcionou esse ano? E com essa decepção, você se cansou de algumas coisas? Acho que decepção, todo mundo passa, né? Mas até no começo do ano mesmo, já na virada do ano, você já se decepcionou. Quantos aqui fizeram uma promessa na virada do ano? Pode levantar a mão, eu quero que... Nossa, pouca gente, sério? Que ninguém falou assim, não, esse ano que vai virar, 2023 eu vou ser diferente. Ninguém falou isso? Isso é uma promessa. Você está prometendo que você vai ser uma pessoa diferente. Certo? Muita gente, né? Quantos aqui já quebraram uma dessas promessas? Eu já quebrei. Pra mim, eu já virei o ano e falei assim, esse ano eu vou começar a academia, que é a padrão, né? Assim, eu tô só um pouquinho acima do peso. Meu Deus, eu tô só um pouquinho acima do peso, eu preciso fazer academia. Até fui na academia, porém o cartão não tinha virado. Olha que tristeza. Aí acabei não cumprindo já no começo do ano a minha promessa que eu tinha feito. Mas quem aqui já falou, virou o ano, falou assim, eu vou emagrecer esse ano. Mano, eu não vou nem pedir para levantar a mão, porque eu acho que todo mundo, menos aquelas pessoas que são muito magras, né? Aí não tem porquê, se emagrecer some. Mas são muitas promessas que a gente faz ao decorrer da nossa vida. E o interessante é que muitas dessas promessas nos decepcionam. Eu acho que cada pessoa se decepciona com ela mesma, por não conseguir cumprir as metas. Se eu for parar para ver o ano de 2022,
você não fez quase 1/3 daquilo que você achou que você ia fazer. Eu particularmente, eu fui assim, eu falei assim, só 2022 eu não fiz um monte de coisa. Eu tinha colocado para mim que eu ia também emagrecer, não consegui, já em 2022, esse ano também não consegui de novo. Então você vê como que, tipo, você for ver a sua vida, muitas das promessas que você faz, você não cumpre. E muitas das promessas que você faz, te decepcionam por não cumpri-las. E o interessante é que muitas das vezes a gente se frustra e não consegue seguir na caminhada. Não consegue colocar aquele alvo, ir até o final e cumpri-lo. Isso decepciona muito. E interessante é que muita gente pergunta, se pergunta, mas da vida do jeito que eu estou levando, como que eu vou terminar bem? Alguém já se perguntou isso? Será que eu vou terminar bem o fim da minha vida? Será que eu vou estar muito bem? Será que esse momento que eu estou passando realmente é um curto período e que eu vou passar por isso? E hoje a palavra que eu tenho para te entregar da parte de Deus é como terminar bem. Quantos aqui querem terminar bem sua vida? Eu quero. Eu quero conseguir ser aquilo que o Senhor sonhou para mim. Eu acho que todo mundo aqui, a maioria. E hoje nós vamos falar de 4 personagens bíblicos. O primeiro personagem bíblico é um cara que começou muito mal e no meio da sua vida se ergueu e no final da sua carreira terminou bem. Alguém sabe quem ele é? Paulo. Paulo é um dos personagens que eu vou falar hoje. O segundo começou bem, fraquejou no meio do caminho, deu trabalho, foi desacreditado por uns, mas no final ele terminou bem. Alguém sabe quem é? Não. Vocês vão descobrir no decorrer. O terceiro começou bem, porém terminou mal. E o quarto, acho que era o sonho de todo mundo. Começou bem e terminou muito bem. Estão ansiosos para saber quem são? O primeiro já acertaram, mas no decorrer vocês vão descobrir quem são essas pessoas. Mas vamos lá. O primeiro personagem bíblico que eu vou falar hoje para vocês é Paulo, apóstolo Paulo. Pensa num homem ruim, gente. Era Paulo. Cara, ele era um perseguidor dos cristãos no começo da sua vida. E Paulo, ele deu muito trabalho para os cristãos. Deixou até alguns com medo. Porque pensa bem, você está vivendo algo e você está sendo perseguido por alguém que está louco para te matar. Essa pessoa louca para te matar era Paulo. Esse cara era ruim. Lá em Atos 26:10, coloca aí para mim, por favor, Caio. Atos 26:10 fala assim: foi exatamente o que eu fiz em Jerusalém, com autorização dos principais sacerdotes. Fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo, e eu voltava contra eles quando eram condenados à morte. Esse daqui era Paulo, tá? Viu como que ele era ruim? Então a gente vê um Paulo que era perseguidor dos cristãos e voltava para que eles fossem mortos. Mas o interessante é que quando chega a sua hora, quando Deus te chama, não tem para onde fugir. Paulo, ele teve um encontro com Deus
e a sua vida foi mudada. Coloca aí, Caio. Atos 26, 12 até o 18. Certo dia, numa dessas missões, dirigia-me a Damasco. Ele estava indo lá dessas missões para exercer a autoridade pelo que tinha dado para ele. Autorizado e incumbido pelos principais sacerdotes. Por volta do meio-dia, o rei, ó rei, ainda a caminho, uma luz do céu, mais intensa que o sol, brilhou sobre mim e meus companheiros. Pensa o que esse cara não viveu. Ele estava indo de boa, daqui a pouco um clarão na frente dele, mais claro que o sol, apareceu diante dele. Aí ele fala assim: não adianta lutar contra a minha vontade. Não, peraí. Volta um pouquinho antes. Olha lá. Uma luz do céu, mais intensa que o sol, brilhou sobre mim e meus companheiros. Vai. Todos nós caímos no chão. E eu ouvi uma voz que me dizia, em aramaico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. Segue. Quem és tu, Senhor? Perguntei. E o Senhor respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se, pois eu apareci para nomeá-lo meu servo e minha testemunha. Então a gente vê quem ele era antes e quem Jesus nomeou ele a ser. Conte o que viu, o que eu lhe mostrarei no futuro. E eu livrarei tanto o seu povo dos gentios, e eu o livrarei tanto do seu povo como dos gentios. Sim, eu o envio aos gentios, para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus. Então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim. Então o que a gente vê aqui? Um Paulo perseguidor. Jesus se mostra para ele, e ele passa a ser perseguido no mesmo instante. Dá para você entender o que esse cara era? Quem ele era e quem ele se tornou logo depois? Então, Paulo desse dia em diante sai de perseguidor para perseguido. Paulo começou muito mal a sua vida, mas na metade dela há um despertar e começa a se caminhar para um término maravilhoso. Vemos que, sem dúvida, Paulo é um dos personagens bíblicos mais conhecidos dos cristãos. Quem é que não conhece Paulo? Dos cristãos, quem é que não conhece Paulo? É muito difícil alguém que não conheça Paulo. Ele é considerado sendo o maior líder do cristianismo, autor de 13 cartas presentes na Bíblia. Uma delas vamos falar muito hoje. Alguém sabe uma das cartas que Paulo escreveu? Uma das cartas que a gente vai falar hoje é Timóteo. É linda, é maravilhosa essa carta. Já no fim da sua vida, Paulo mostra quanto foi proveitoso servir a Deus. E ainda exorta Timóteo a ser como ele. E bem no último capítulo da carta ele diz algo que eu acho que todos vocês conhecem, né? Abre lá, Caio, segunda carta de Paulo a Timóteo 4, versículo 7. Quantos aqui conhecem essa parte? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Próximo. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Eu não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então, uma das coisas que Paulo falou é: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então a gente vê que esse personagem, o que aconteceu com ele? Começou muito bem. Diga, começou mal, quer dizer. Diga, começou mal, mas terminou bem. Quantos de vocês no começo da sua vida era uma pessoa horrível, e hoje você vê que você está bem melhor que antes? Isso é maravilhoso.
Quantas pessoas eram desviadas, e aceitou a Jesus no meio da sua vida, e hoje a sua vida faz muito mais sentido do que antes. Isso foi Paulo. Paulo simplesmente começou a sua vida como perseguidor. Aquele cara que matava, corria atrás mesmo para matar os cristãos. E de uma hora para outra, Jesus aparece para ele e fala assim: Paulo, Saulo, ei, não adianta lutar contra mim não. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Naquele mesmo momento a vida dele mudou, cara. Ele deixou automaticamente ser quem ele era, para se tornar quem Jesus queria que ele fosse. Viu que interessante? Se hoje você que entrou aqui ainda não aceitou Jesus, o mesmo convite que Jesus fez a Paulo, ele vai fazer hoje para você. Você largar a sua vida que você está levando e ter um final maravilhoso, terminar bem assim como Paulo. Amém? Outro personagem que a gente vai falar hoje, eu amo muito, cara. Eu meio que como que é? Eu meio que fugiu a palavra, me identifico com ele. Vamos falar sobre Marcos. Alguém conhece Marcos? João Marcos, aquele que escreveu o Evangelho. Marcos não foi discípulo direto de Jesus. Ele foi um cooperador dos apóstolos. Ele caminhou com Pedro, caminhou com Paulo, Barnabé, enfim. Por ser um jovem convertido, abre lá, Caio, já em Atos 12, 25. Atos 12, 25. Depois de uma reunião que teve na casa da mãe de Marcos, aí vem aqui: Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo quem? João. O nome dele é João Marcos, tá? Quem tinha por sobrenome Marcos. Então, novo convertido, estava lá no começo da sua caminhada, foi logo com quem? Com Paulo e com Barnabé. Paulo já era loucão, já pregava, já tinha uma vida completamente, completamente entregue para Deus. E a gente vê que Marcos, ele foi junto com ele. Porém, para ele ser novo convertido, né? Um tempo depois ele deu trabalho para Paulo. Cara, eu todinho. Ele deu trabalho para Paulo na sua primeira viagem missionária. Alguns estudiosos dizem que ele não aguentou o tranco do evangelho logo no começo e decidiu voltar para casa. Atos 13, 13, coloca aí, Caio. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Marcos morava em Jerusalém, era lá, e simplesmente quando um momento da sua vida, eu acho que ele falou assim: eu acho que isso daí não é para mim não, tá difícil demais, eu preciso voltar para casa, eu acho que para mim isso daí não vai dar. E ele segue como? Voltando para casa. E o interessante é que por conta dessa atitude dele de voltar para casa, um pouco depois, o que acontece? João Marcos, ele volta para ir com Barnabé e Paulo numa outra viagem. Porém, o que acontece? Paulo fala para Barnabé que não. Ele não quer que João Marcos vá junto, porque ele causou o quê? Problema para ele no começo. Já pensou, o cara tá indo, faz uma equipe para ir junto com ele, para pregar o evangelho, para sair falando das boas novas, e esse cara simplesmente o abandona, volta para sua casa. Caiu em descrédito. Então Paulo, ele não quis que ele continuasse. Não quero que ele vá junto comigo não, com a gente ele não vai não. Porém Barnabé falou assim: não, ele vai comigo. E é onde causou um atrito entre Barnabé e Paulo. Interessante, né? Então aí falou assim: não, Barnabé chega para ele com as minhas palavras: não, então Paulo, é o seguinte, então vai com Silas, pode ir com Silas, eu vou com Marcos aqui, a gente vai seguir junto, porque eu não vou deixar ele para trás não. Aí, meu amigo, isso aconteceu.
Cada um foi para um lugar. E o interessante é que Barnabé, ele não desistiu de Marcos, investiu nele. E logo depois esse mesmo Marcos, complicado, e deu um trabalho para Paulo, que era imaturo, foi útil no final da vida dele, no final da vida de Paulo. Coloca aí, Caio, em 2 Timóteo 4:11. Só Lucas está comigo, Paulo dizendo, tá? Falando para Timóteo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele me é muito útil para o meu ministério. Então a gente vê um cara que começou bem, porém, no metade da vida dele, teve uma recaída, não aguentou o tranco, e digamos que teve uma parte ruim da vida dele, e logo no final, ele terminou bem, certo? E o interessante é o seguinte, por que no começo eu falei para vocês que isso mexe muito comigo? Porque no começo da minha vida de cristão, na verdade eu fui cristão desde menino, desde o ventre da minha mãe já era cristã, meus pais já eram cristãos, então eu nasci num berço evangélico, continuei essa caminhada, porém, quando eu atingi, não a maioridade, quando eu atingi aquela idade que muitos de vocês já passaram, de achar que você é que manda em tudo, mesmo não morando sozinho. Quem aqui já não passou por essa idade? Teve um tempo na minha vida que eu falei assim, meu pai está fazendo tudo da igreja, mas eu não quero ser da igreja. Então o que eu fiz comigo? Eu estava dentro da igreja e fora da igreja ao mesmo tempo. Por quê? Com as minhas atitudes. O que eu fazia não era algo que engrandecia o nome de Deus. Então o que acontece no começo da minha vida? Eu fui um cara que cheguei a ser temente a Deus um período, porém um período fui influenciado pelo mundo, porém eu voltei para Cristo e hoje eu estou aqui. E eu almejo chegar no final da minha vida, assim como meu pai, um homem usado por Deus, um bispo maravilhoso, um baita de um pai, não só um pai de filhos, mesmo filhos de sangue, mas como de filhos espirituais. Tem uma baita de uma igreja aí, e como um legado, eu quero aceitar isso para mim, e continuar o que ele continuou, que ele fez até hoje. E por isso que eu me assemelho muito a Marcos. Começou bem, metade do caminho, deu uma fraquejada, porém no final acabou bem. Mas a gente vai para o terceiro agora. Quem é o terceiro? Demas. Alguém conhece Demas? Demas começou bem, um cristão cooperador. A primeira vez que é citado o nome dele na Bíblia é em Colossenses, que apenas o seu nome é citado, sem maiores explicações. Ele apenas aparece saudando a igreja de Colossos. Coloca aí, Caio, em Colossenses 4:14. Saúda-vos Lucas, um médico amado, e Demas. Primeira vez que ele foi citado na Bíblia. A segunda vez que ele é citado é em Filemon. O Paulo, em sua primeira prisão, identifica Demas como um de seus cooperadores ao lado de Marcos, Aristarco e Lucas, em Filemon 1:24. Coloca aí, Caio, para mim. Filemon 1:24. Marcos, Aristarco e Demas e Lucas, meus cooperadores. Então você vê que ele estava lá, cristão, de boa, depois ele é um cooperador de Marcos, o cara que caminhou com ele no ministério, e fazia tudo com Paulo. Na segunda vez que ele é citado, ele estava servindo firme, junto com Paulo, trabalhando juntos, pregando evangelho, passando apuros, porque Paulo passou apuros, ele estava passando apuro, porque ele era cooperador de Paulo. Então Paulo, quando ele foi preso pela segunda vez, na sua primeira vez no caso, ele é identificado por Paulo como seu cooperador. Porém, na terceira vez que Demas é citado, ele é dado como típico exemplo de alguém que começa bem e termina mal.
Se durante a primeira prisão de Paulo em Roma, Demas é citado como cooperador da obra de Deus, na segunda prisão de Paulo em Roma, Demas foi citado como desertor por amar as coisas desse mundo. Coloca aí, Caio, 2 Timóteo 4:10. Porque Demas me desamparou, amando um presente século, e foi para Tessalônica. Você viu como Demas ele começou bem pra caramba? Estava lá, cooperador com Paulo. Porém, no final da vida dele, desertou, abandonou Paulo, abandonou o seu caminho, abandonou a Cristo, porque o mundo chamou mais atenção. Interessante, né? Quantos de vocês já na metade do seu caminho, o mundo já não falou mais forte? Acho que comigo já aconteceu várias vezes, com tudo que eu contei sobre Marcos. Mas o último, isso é só a introdução para vocês entenderem um pouco mais, tá? O último é quem? Começou bem e terminou muito bem. Alguém sabe dizer? Timóteo. Timóteo, o cara tem uma mãe e uma avó que ensinou ele nos caminhos de Cristo. E provavelmente Paulo pregou para a mãe dele. E enfim, eles aceitaram ali a Jesus e, ele começa uma vida, cara, tranquila, na presença de Deus, sabe? Seguindo os caminhos do Senhor. E Timóteo, ele teve uma ótima criação. O interessante é que ele segue a sua vida sempre se dedicando à palavra e os ensinamentos de Deus. Sabe por quê? Porque quando Paulo ele retorna para onde Timóteo morava, ele se impressiona com o tamanho de desenvolvimento que ele teve e leva Timóteo com ele junto na caminhada. E essa grande parceria que ele teve com Timóteo e Paulo, foi eu acho que trouxe muitos frutos para a igreja primitiva. Timóteo era um exemplo não apenas de dentro da comunidade cristã, que ele era membro, mas diante da sociedade qual fazia parte. Essa conduta não foi construída de uma hora para outra, até porque ninguém quer ser de uma forma em um lugar e de outra ser assim. A gente vê isso na igreja às vezes, sabia? Pessoas que aqui na igreja tá como servindo muito a Deus, tá? Levanta a mão, mas quando chega em casa é um filho horrível. Não, Timóteo era tanto dentro da igreja a qual ele congregava, era um baita de um cooperador, em casa era um baita de um filho, e para Paulo no ministério era um baita de um companheiro. Vemos que Timóteo ele permaneceu firme e que cria no que tinha estudado. E bem no fim da vida de Paulo, ele pede para que Timóteo vá correndo até ele, com certeza de dar prosseguimento no legado que Paulo deixou. Para ver isso, leiam a segunda carta de Paulo. Eu recomendo, é maravilhoso. Leia a segunda carta de Paulo, uma carta super pessoal de Paulo mandou para Timóteo. É linda essa carta. Se você não leu ainda, sério, leia. Mas vendo tudo isso, eu só mostrei os exemplos para vocês, dos personagens bíblicos e como foi a carreira de cada um deles. Mas agora eu vou te falar como terminar bem. Vou te dar alguns tópicos, te dar algumas dicas. E eu segui, deram certo para mim. E à luz da palavra, tanto como deu certo com Timóteo, enfim, com os personagens, deram certo para eles também. Então vão ser 4 tópicos, tá? 4 dicas. Mas antes dessas dicas, eu queria falar algo para você. Primeira coisa que você tem que entender para terminar bem é que você não é todo mundo. Lembra que a sua mãe sempre falava isso? Mãe, eu vou lá, que meus amigos tá tudo indo lá no shopping, beleza? Não, mas você não vai. Aí sua mãe fala assim, aí ele fala assim, mas mãe, tá todo mundo indo. Aí sua mãe fala assim, você não é todo mundo? A minha falava toda hora isso pra mim. Eu queria estar na rua, eu queria empinar pipa, eu queria, sabe, curtir pra caramba. Brinquei demais, foi muito bom a minha infância.
Mas minha mãe sempre falou isso para mim, que eu não era todo mundo. Nós precisamos entender que não somos iguais. Não somos todo mundo. O que o mundo faz ou deixa de fazer é o problema dele. Meu, se a galera tá indo beber, deixa eles. Você não vai lá beber. Se a galera tá indo fumar, mano, você não vai para lá fumar. E você não é eles. Você tem que fazer ao contrário do que eles fazem, que é servir a Deus. Então você não é todo mundo. Amém? E temos que ser tementes a Deus e a sua palavra, assim como diz lá em 1 Timóteo 4, do 11 até o 16. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Segue. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Até o 16. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. Meu, você acha que se você indo com seus amigos, curtir, meter o louco, você vai ser exemplo para eles, como está falando em Timóteo? Não vai. Simplesmente você está se tornando a farinha do mesmo saco que eles. Então hoje, eu digo para você, você não é todo mundo. Já é um baita de um começo para você ter uma vida que o seu final será extraordinário. Amém? Amém? Olha para o irmão que está ao seu lado. Agora eu vou fazer igual. Fala para ele que Jesus ama ele. Fala mais alto. Fala para ele, somos filhos de Deus. E fala, não somos todo mundo. Você é filho de Deus, amém? Sendo filho de Deus, eu quero que você grite, meu pai. Pelo amor de Deus, grita, meu pai. Meu pai. Porque Ele é o seu pai. E você não é filho de qualquer um. É do Deus Altíssimo. Amém? Mas vamos lá, nossa primeira dica. Minha primeira dica que eu dou para vocês é não dê brechas. Qual que é? 2 Timóteo 4:10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. Vemos Demas abandonando Paulo por amar o mundo. Com certeza, no meio da sua caminhada, Cristo não foi suficiente para ele. Os desejos carnais tomaram conta dele, porque ele amou o mundo, amou as coisas dessa vida. Meu, pensa assim, naquela época lá atrás, já foi difícil para Demas. Imagina para a gente aqui agora. O Netflix, celular aqui, meu, todas as informações tem aqui. O que você precisa entender tem aqui. Agora você não precisa nem mais desenhar, porque a inteligência artificial faz isso por você. Esses dias eu estava testando, você acredita? Eu coloquei assim, ó, numa inteligência artificial, um site que eu entrei lá, eu coloquei assim, desenha um ursinho de óculos escuro, terno, em cima de um avião pilotando ele. Meu, apareceu um ursinho igualzinho, eu falei assim, mas como assim? Para você ver como está muito fácil as coisas hoje em dia com isso aqui. Agora você pensa assim, para Demas, já foi difícil e abandonou os caminhos do Senhor. Imagina para a gente. Então essa é a dica que eu dou para você. Não dê brechas. Paulo deixa muito bem claro aqui para o jovem Timóteo, para que ele fuja das paixões da mocidade. Coloca aí, em 2 Timóteo 2:22. O que ele fala ali? Foge também das paixões da mocidade. Qual a paixão que você está se inclinando para ela? O que será?
que será que tem te tirado da presença de Deus? O que será que tem deixado brechas na sua vida? Meu, você não pode, como eu falei no começo, você não é todo mundo. Mas todo mundo faz, tá todo mundo bebendo, tá todo mundo fazendo... Cara, todo mundo foi pular carnaval, mas todo mundo... Deixa eles lá, deixa ele viver com o mundo mesmo. Meu, a melhor coisa é estar na presença de Deus. A melhor coisa é servir ao Pai. Meu, Ele é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é perfeito. Nada que você fizer fora da vontade dEle vai ser útil para você. Não abandone, não abandone. Fuja mesmo dos desejos do mundo. Sabe, não dê brechas. Se você sabe que algo está errado na sua vida, meu, arranca. Qual que foi o destino de Demas? Fala para mim. Qual que foi o destino de Demas? Ele abandonou, amando o mundo. Será que você vai abandonar Cristo por um desejo pecaminoso? Por um momento que você vive lá fora, para ficar completamente louco, bebendo, o que seja. Pô, a gente vê o tanto de jovem, gente, fala sério, agora no carnaval, a gente acabou de sair do carnaval, o tanto de jovem lá, jogado na bebida, não sabia nem voltar para casa direito, porque não lembrava o caminho, estava zonzo já. Tanto jovem louco nas drogas. Meu, isso não é nada perto do amor de Deus. Você não precisa disso. Não feche as brechas. Não deixe que isso te afaste da presença de Deus. Não deixe que isso te faça morrer espiritualmente. É um alerta para você e uma dica. Fecha as brechas. Não deixe que isso te afaste. Fuja das paixões desse mundo. Amém? Já estão me dando. Acabou meu tempo já. Eu posso continuar, gente? Posso continuar? Obrigado. Por causa de alguns eu vou continuar, tá? 2. Cuidado com as amizades. Cara, cuidado com as amizades. Tem amizades boas? Tem. Tem amizades que te levam para a presença de Deus? Tem. Mas também tem aquelas amizades que te levam para o fundo do poço e você nem percebe. Tópico 2. Cuidado com as amizades. Vemos que o que mais afasta os jovens da presença de Deus hoje são as amizades. As amizades. Amizades do mundo que fazem de tudo para nos tirar da presença de Deus. Vemos isso à luz da Bíblia. Paulo exorta Timóteo que ele se aproxime daqueles que seguem a Deus. Vamos abrir aí, 2 Timóteo 2:22 de novo, a parte B. Ó. Foge também das paixões da mocidade e segue justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. É com que os corações sujos invocam o diabo? Está escrito ali? Não está. Coração sujo seguem a farra? Não está. Está com coração puro, seguem ao Senhor. Então Paulo ele exorta Timóteo ao quê? Timóteo, toma cuidado, viu? Porque é o seguinte, vai ter pessoas que vão se aproximar de você para tirar você da presença de Deus. Essa mesma exortação que Paulo fala para ele, eu falo para você hoje. Toma cuidado com suas amizades. O interessante é que a amizade ela é complicado, gente. Você sabia que tem pessoas que são seus amigos de dentro da igreja que te tiram da presença de Deus? Isso está acontecendo dentro da igreja. Isso tem matado muitos cristãos, tem matado muitos jovens das amizades. Você não pode ser influenciado. Você tem que influenciar. Você tem que ser boca de Deus. Você tem que ter pessoas que te levam para o caminho de Cristo, te mostram o caminho certo a seguir. Meu, tem histórias de pessoas. Você vê, gente, não vamos longe. Agora saiu uma reportagem de 2 caras que perderam na sinuca. Vocês viram? Onde vocês viram? Teve 2 caras que perderam na sinuca. 2 amigos perderam por uma galera que estava lá. Meu, os caras foram embora. Meu sogro que mostrou isso, eu nem fazia ideia que isso tinha acontecido.
E eu fiquei chocado, por quê? Cara, os caras perderam na sinuca, pegaram as armas e voltaram e mataram 7 pessoas. Cara, por quê? Porque perdeu. Que amizade foi essa? Que amizade é essa? Me fala, é uma boa amizade? Que amigo é esse que fala assim, aí, a gente perdeu na sinuca, vamos lá embora. Vamos pegar as armas, vamos matar todo mundo também, eu não aceito perder não. Você vai aceitar também? Ah, não, também não vou aceitar também. Vai lá e mata todo mundo. Caramba, que é isso? Mas tem crentes, tem cristãos matando cristãos. É forte, né? Mas dentro da igreja tem pessoas assim. Então, meu irmão, cuidado com as amizades. Tem pessoas que nos aproximam de Deus, é maravilhoso. Tem pessoas que nos aproximam de Deus, é o outro nível. Tem pessoas, quem aqui tem pessoas que realmente te levam para a presença de Deus? Eu tenho. Mas também já tive amigos que me fizeram sair da presença de Deus. Isso é muito ruim, gente. Mas vou te falar algo. Essas falsas amizades, gente, que você tem que tomar cuidado. Na hora que tá tudo bem com você, ele tá lá do seu lado. Na hora que você tá com grana, tá do seu lado. Sabe? Na hora que você tá vivendo um dia top, ele tá do seu lado. Mas para com tudo isso para você ver onde ele vai parar. Quantos aqui já tiveram amigos que te abandonaram? Fala a verdade. Eu já tive amigos que me abandonaram. Não fizeram nada para mim. Mas vou te falar uma coisa. Eu descobri um amigo. Esse amigo é maravilhoso, cara. O nome dele é Jesus. Ele sim é amigo. Ele sim é aquele cara que você pode contar para tudo. Para tudo. Tudo. Não as amizades do mundo. Não, isso daí, cara, não chega nem aos pés do que Jesus, o amigo verdadeiro, é para você. E eu quero te falar uma coisa, se por algum momento da sua vida alguém já te abandonou, se em algum momento da sua vida alguém já deixou você de lado, já te, como posso dizer, já te influenciou para as coisas erradas, se em algum momento alguém já fez calúnia contra você, eu quero te dizer algo. Tem um que nunca te abandona, um que nunca vai te deixar, é Jesus. Eu vou te falar uma coisa, ele sempre esteve com você, sempre esteve com você. Às vezes você não estava com ele. Acredita? Caio, coloca aí 2 Timóteo 4,17. Mas antes eu queria falar algo para você também. Paulo, ele teve amigos ruins. Antes, coloca 4,16, Caio. Paulo, ele teve amigos ruins. Paulo, ele teve as pessoas que o abandonaram. Para você ver que não é só você, tá? Na primeira vez em que foi levado perante o juiz, alguém acompanhou ele? Ninguém me acompanhou. Todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado deles. Paulo passou por um momento difícil, pessoas que os abandonou. Mas logo no 17, o que ele fala? Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem, e ele me livrou da boca do leão. Tu viu que amizade maravilhosa? Quando todo mundo largou ele, Jesus estava com ele. Ele sabia disso. Agora, Caio, coloca aí Hebreus capítulo 13, os 5 e os 6. Eu queria te falar uma coisa. Ele, Jesus, ele não vai te abandonar. Ele não vai te abandonar. Ele é o amigo verdadeiro. Hebreus 13, 5 e 6. Ó, só o final. Não o deixarei, jamais o abandonarei. Próximo. Por isso, podemos dizer com toda a confiança: o Senhor é meu ajudador, portanto não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Nada, porque Jesus, ele é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. E ele nunca vai te abandonar, amém?
Terceiro, não desista. Repete comigo, não desista. Agora tu vai olhar para o seu amigo, fala a mesma coisa para ele. Mas com certeza essa forma que você falou, ele vai desistir. Cara, fala com verdade, fala com amor com ele, fala assim, ó, não desista. Agora fala para ele, conta comigo. Nossa, eu não contava não. Fala para ele, conta comigo. É sério. Glória a Deus. Vamos falar de quem agora? Marcos. Gente, não desista. Marcos poderia ter desistido pela frustração de ter abandonado Paulo e Barnabé em sua primeira viagem. Fica imaginando a cabeça dele depois de ter voltado para sua casa em Jerusalém, depois de um tempo que ele voltou para casa, que ele chegou em casa mesmo, já pensou, ele caiu em si. Falou assim, mano, o que eu fiz? Velho. Poxa, agora eles foram e eu fiquei aqui. Não é possível, não é possível. Eu não sirvo pra nada mesmo. Cara, eu não sou ninguém, eu não sou um nada. Eu não vou conseguir, é difícil. Por que eu voltei pra casa, eu não sei. Enfim, eu sou uma decepção. Eu sou imaturo. Mas tenta imaginar os questionamentos dele. Mas isso não parou. Não parou ele. Pode ver que mais pra frente, mesmo ele dando cabeçada, mesmo ele sendo imaturo, mesmo ele, tendo errado, depois ele aparece com Barnabé de novo, junto com Paulo. Lá naquela excursão, lembra que eu falei que teve um atrito? Ele estava lá. E Barnabé chega para Paulo e fala assim, olha, eu vou levar Marcos comigo, tá? Primeira vez que ele mesmo decidiu abandonar, poderia ter parado. Aí ele poderia ter falado assim, mano, não vou continuar não. Mas não, ele prosseguiu, ele seguiu firme, forte. E foi lá com Barnabé, e aí onde teve lá aquela excursão. E o interessante é que, o que acontece? Ele recebe outro baque ali. Sabe um cara que, nossa, pelo amor de Deus. Qual que foi o segundo baque dele? Saber que Paulo não achava ele bem-vindo naquela viagem. Paulo abandonou ele, Paulo rejeitou ele, falou assim, não vou levar Marcos comigo não. Pô, ele me deu uma dor de cabeça lá. Por que eu vou levar ele de novo? Não vou não, Barnabé, não vou levar ele. Não vou, me recuso a levar. Aí o que acontece? Barnabé falou assim, não, mas eu vou levar ele. Eu vou levar ele. Agora pensa, ele não podia ter desistido ali de novo? Porque pela rejeição, por as pessoas não aceitarem ele. Será que as pessoas têm realmente te aceitado? Isso não tem te frustrado? Tem te causado uma pedra de tropeço mesmo para você desistir? Mas como Marcos, não desista. Não desista. Dessa vez, em vez de ele desistir, ele permaneceu firme. Ele foi até o final. Ele perseverou. Fez diferente do que era a primeira vez. E Barnabé levou ele consigo na viagem. E o retorno foi esplêndido. Agora eu vou te falar uma coisa. Você sabia que o evangelho foi propagado de uma maneira mais forte, mais rápida do que se Marcos tivesse ido com Paulo e Barnabé juntos? Sabia? E se fossem juntos, ele ia fazer um caminho, certo? Ia seguir as viagens dele, ia seguir certinho as viagens. Porém, quando separou, Paulo e Silas foi para um lugar, Barnabé e Marcos foi para outro, pregando o evangelho também. O evangelho foi pregado para mais pessoas, que poderia ter feito todo mundo junto. Deus permitiu que isso acontecesse para quê? Para criar maturidade em Marcos, para fazer com que Marcos se tornasse útil no final do ministério. A gente vê que é maravilhoso isso. Por mais ele ter dado cabeçada, por mais dele ter sido imaturo, por mais ele, com certeza por mais ele ter desistido na primeira viagem, na segunda viagem ele já está junto. Falei assim, eu vou. E logo no final Paulo fala assim, traga-me Marcos, porque ele me é útil. As pessoas podem ter desacreditado de você, as pessoas podem ter falado que você não ia ser um nada, mas Deus vai te levantar para ser um agente de transformação nessa nação. Então, não desista.
Não desista. Não deixe que as dificuldades tentam te parar. Não deixa. Simplesmente siga firme com Deus. Amém? Agora, vou recapitular com vocês, que o meu tempo já se foi. Qual foi o primeiro, vocês lembram? Não dê brechas. O segundo, cuidado com as amizades. Terceiro, não desista. E o quarto, tu, porém, permanece fiel. O que faz uma pessoa chegar no fim da sua vida bem é permanecer fiel a Cristo. Gente, nessa parte quando eu estava escrevendo, é como se eu estivesse em outro lugar, sabe? Cara, eu estava flutuando. Estava deitado na cama ali, a minha esposa ela já estava... orava, aí acordava porque eu estava acordado, aí dormia, aí acordava, orava porque eu estava acordado, dormia. E eu ali, a milhão, vidradão, e eu olhando isso, eu falei assim, cara, que maravilhoso. Como assim, Deus? Isso é tão bom. Tu, porém, permanece fiel. Coloca aí, Caio, 2 Timóteo 4:7. Lutei o bom combate, terminei a carreira. Finalzinho aqui. Pode ser melhor. O que ele falou? Permaneça fiel. Coloca, Caio, Daniel 12:13, por favor. Capítulo 12, versículo 13. Só a parte A. Eu quero que vocês leiam bem lindo. 1, 2, 3. Tu, porém, vai até o fim. O que eu falei antes? Não desista, não foi? E agora fala, vai até o fim. Vai até o fim, eu sou contigo. Ai, meu Deus do céu. Chegamos ao último tópico. Muitos de vocês podem até falar assim, glória a Deus. Mas, olha, que lindo que Deus falou comigo. Vemos que realmente para ter um futuro brilhante, para terminar bem a sua carreira, nós precisamos, acima de tudo, permanecer fiel. Permanecer fiel. Deus quer a nossa fidelidade acima de tudo. Em 2 Timóteo 2, 11 e 13, coloca aí, Caio. A palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Segue. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele vai ser infiel? Não. Ele permanece fiel e não pode negar-se a si mesmo. Você pode ter sido infiel com Deus, Ele vai permanecer fiel a você. Então, qual que é a quarta dica mesmo? Pode falar, gente, por favor. Qual que é a quarta dica? Permanece fiel. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Precisamos ser fiéis na leitura da palavra, nas orações, na intimidade com Ele, no modo de agir, de pensar em tudo. Vemos Paulo dando instruções para Timóteo, lá em 1 Timóteo 1, 18 e 19. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia. Coloca na NVT. Timóteo, meu filho, essas são as minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas no tempo atrás a seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e com resultado a fé que tinham naufragou. Apegue-se na fé, permaneça firme.
Conserve a fé, conservar a fé, manter firme a fé, guardar a fé. Realmente é difícil para ser cristão. Vai me dizer que não é fácil ser cristão? Não é. É difícil, que é uma vida de renúncias. Eu escutei uma vez, eu levo isso comigo, eu falo até na célula. Se a pessoa não vem pela dor também. Os dois é pela dor, porque em algum momento da sua vida você vai ter que renunciar a alguma coisa para servir a Deus. É mentira minha? O evangelho é renúncia. É renúncia. Então, em algum momento, você vai ter que renunciar. Não sei, alguma coisa. Talvez alguma vez na sua vida você teve que renunciar. E foi doloroso. Doeu em você. Agora, eu vejo que a juventude é muito difícil realmente permanecer fiel. Porque as coisas no mundo, como eu falei no começo, chamam muita atenção, gente. Chamam muita atenção. E tem tirado muitos jovens da presença de Deus. Mas, agora, veja você como um filho. Se coloca agora num lugar diferente. Imagina um pouco. Você como filho, Deus Pai olhando para você, te dando instruções para te mostrar o caminho a seguir. Você seguiria? Se Deus Pai estivesse olhando para você e fosse assim: olha, filho, você não vai ir, vai fazer daquela forma, depois você vai pegar aquele caminho, vai fazer daquela forma. Sabe aquela prova? Você vai colocar isso, você vai estudar, você vai fazer aquilo outro. Você ia fazer, não ia fazer? Claro que ia fazer. É Deus, cara. Mas Ele faz isso toda hora com você, às vezes você não enxerga. Ele te dá instruções toda hora para você seguir o caminho certo. Mas agora, se coloca no lugar de Paulo, que amava Timóteo, dando tantas instruções a que ele deveria ser, e Timóteo aceitando tudo e fazendo conforme tinha mostrado. Agora pensa Jesus te exortando e falando: tu, porém, não vai namorar aquele cara. Tu, porém, filho, não vai namorar aquele menino, não. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vê lá na frente. Agora você imagina Deus falando para você: tu, porém, filho, não vai ficar sozinho, porque eu estou contigo. Amém? Ele fala para você: tu, porém, não vai abandonar a fé. Tu, porém, filho, continue firme nas minhas palavras. Ser fiel. E interessante que, vocês lembram do louvor do começo? Que a Gabizinha com a Isa dançaram? Foi lindo. Tu, porém. Tem uma parte que é muito lindo, que ele fala assim, ó: eles podem, tu, porém. Sabe só aquela olhada do pai quando você está fazendo alguma coisa errada? O pai só olha para você e fala assim, ó. Cara, as pernas chegam a bambeia. Meu pai chegava para mim e falou assim, ó: em casa a gente conversa. Meu amigo, esquece. O meu irmão Caio e a Mara não sofreram tanto quanto sofri, tá? Que as correções de antigamente não eram como a de hoje. Só vou te falar algo que aconteceu comigo que era muito engraçado. Eu fazia as coisas erradas e depois eu sofria. E meu pai falava pra mim: olha, tinha uma varinha, gente, de jambolão verde, desse tamanho assim, ó. Verde. Por que verde? Porque ela não quebra, tá? Ela vira uma corda, mas não quebra o negócio. Quando eu fazia coisa errada, meu pai me corrigia. E dependendo da gravidade do que eu fazia, era de 5 a 10 paradas. Mas aí você deve estar pensando: ah, mas é fácil, era só colocar 2 calças, né? Negativo, ele fala assim: coloca a bunda pra fora e toma. Era assim, o negócio era louco. Se colocasse a mão, era mais 5. Aí teve outro dia que eu fui tentar colocar a mão, foi mais assim, quase não aguentei. Mas pensa Deus te exortando, falando para você: filho, eles podem, tu, porém, não. Filho, se eles estão abandonando, você permanece firme. Filho, eles podem ter parado no meio do caminho, mas você não, filho, não desista. Filho, não queira ser iguais a eles.
Cara, isso é maravilhoso. Agora, aos filhos que saíram de casa, eu queria falar algo para você. Tu, porém, pode ter desistido, mas eu estou aqui. Cara, isso foi maravilhoso. Porque Deus, Ele não desistiu de mim quando eu desisti dEle. Ele sempre se permaneceu fiel a mim. E com você não é diferente. Pode estar doendo? Pode, beleza, mas o Deus que cura está aqui hoje. Pode ter te machucado as pessoas? Pode, mas Deus está aqui hoje para quê? Para curar as suas feridas. As pessoas podem ter te abandonado? Podem, mas Ele nunca desiste de você, Ele não te abandona. Tu, porém, permanece firme, firme. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você refletisse. Pode desligar a luz aí, por favor. Eu queria que você fechasse seus olhos. Como anda a sua vida? Se o caminho que você está seguindo hoje vai fazer você terminar bem, reflita. Chegou sua hora, meu irmão, de não ser como Demas, um desertor, um desistente, mas de ser como Paulo, mesmo tendo começado ruim, tendo começado de uma forma horrível, ele acabou bem, encerrou a carreira, guardou a fé,